Bíblia aí nas suas mãos, por favor. Levante o mais alto que você puder e vamos juntos fazer a nossa declaração de fé, como de costume. Juntos vamos declarar dizendo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Pode ser melhor em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. Esse mês de janeiro nós estamos, com a graça de Deus, falando sobre a carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Só para fazer uma recapitulação, nas duas primeiras semanas nós falamos do capítulo 1 e capítulo 2. É interessante que você vai ver que no capítulo 1, Paulo ele vai falar a forma como aquela igreja nasceu e a forma como ela se desenvolveu. Embora aquela igreja tenha nascido de uma forma saudável, ela não está isenta de passar por dificuldades, por problemas, por adversidades, porque o próprio Jesus nos alerta isso, que aquele que serve a Deus não tem um acordo de paz a Ele, não tem um acordo de trégua para Ele, pelo contrário, ele se torna alvo do inimigo, a ponto de continuamente enfrentar desafios, problemas diários, seja na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, ou na sua vida pessoal. Ele não está isento, e Paulo ele vai relatar para mim, para você, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, a maneira como aquela igreja foi implantada, como ela se desenvolveu, e como ela, mediante a esse desenvolvimento, começa a produzir frutos que é necessário na vida de um cristão, tais como a fé, os bons frutos, a esperança viva em Cristo Jesus. Nós como igreja precisamos, porque o maior ou o principal propósito de Paulo ao escrever essa carta à igreja de Tessalônica, era para ajudá-los a se desenvolverem como igreja, aprenderem a ser igreja. E nada mais, nada menos é o nosso propósito aqui também nessa noite, de aprender a sermos igreja, porque quando nós temos esse propósito, quando nós caminhamos dentro desse princípio, de poder aprendermos a ser igreja, nós automaticamente conseguimos agradar ou conquistar o coração do Pai, porque afinal a Bíblia diz que a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Logo, eu entendo que se a noiva do Cordeiro ou a igreja tem por objetivo a cada dia mais aprender a ser igreja, ou aprender a viver segundo a palavra de Deus, eu consigo conquistar o coração do Pai. E Paulo está ajudando aquela igreja. O capítulo 1 ele vai falar como aquela igreja se desenvolveu, como aquela igreja está se desenvolvendo. O capítulo 2 ele vai ajudar aquela igreja, ele vai mostrar, ele vai tratar através de um amadurecimento dentro daquela igreja. Ele vai ajudar aquela igreja a amadurecer de forma espiritual, para que quando ela passe por perseguição, por luta, para que quando ela passe pelo vale da sombra e da morte, ela possa se manter firme, intacta, confiante em Deus. O capítulo de número 3, ele vai falar sobre a firmeza que essa igreja tinha, mediante aos problemas que ela estava passando.
mas também ele vai trabalhar com aquela igreja de uma forma que aquela igreja possa entender que não somente a firmeza, mas a oração também era necessário, ou é necessário na vida de uma igreja. Agora o capítulo de número 4, o foco de Paulo é poder trabalhar com aquela igreja no princípio da santificação. Olha só para você ver o que diz o verso de número 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo, olha, tudo que eu estou escrevendo, embora pareça ser duro, embora pareça confrontar vocês, embora pareça que eu estou querendo dar lição de moral em vocês, mas não é essa a intenção, não é esse o objetivo, porque tudo que nós falamos, ou tudo que nós exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, e é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então você observa, no mínimo, Paulo falando com aquela igreja 3 vezes sobre a santificação. É interessante que quando você vai estudar, a Bíblia não nos relata, mas quando você vai estudar, você vai ver que, embora aquela igreja ela tenha nascido de uma forma saudável, mas ainda havia algumas pessoas dentro da igreja que tinham aceitado Jesus, mas que ainda era remanescente as culturas dos deuses pagãos, porque quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, Paulo vai tratar a igreja de Corinto, Paulo vai orientar a igreja de Corinto, acerca de como as mulheres se deviam portar no templo, ou quando iam servir ao Senhor no templo. Ele instrui a igreja para que as mulheres viessem a colocar um véu sobre a cabeça, porque na mesma cidade de Corinto, havia um templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade, que no mínimo, de ano em ano, era colocado 1000 mulheres para poder se prostituir, e o recurso que era arrecadado através dessa prostituição, era destinado aos profetas, era destinados aos sacerdotes, era destinados a construções dos deuses pagãos. Ou seja, era uma cultura que eles faziam através da prostituição, e Paulo aqui começa a alertar a igreja, dizendo assim: olha, vocês hoje não vivem mais segundo o desejo da carne, vocês hoje são uma nova criatura, ou seja, tudo aquilo que vocês praticavam outrora, tem que ficar, morreu, foi jogado no mar do esquecimento, agora vocês vivem em novidade de vida. Então vocês precisam entender que vocês precisam buscar a Deus a ponto de se apresentarem a Ele de forma digna e santa, através da santificação. É interessante que quando você vai olhar para o significado da palavra santificação, ele vai dizer que vem do termo grego que significa agiasmos,
que significa consagração, separação e santificação, que se refere ao processo que leva o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, santa, baseadas em um início de conversão que é visivelmente reconhecida diante de Deus ou através da sua transformação de caráter moral. Então Paulo está falando, olha, vocês precisam viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida de santificação, se dedicando a cada dia mais ao Senhor, sendo a cada dia mais santo, separado, diferenciado, porque há uma ansiedade no coração de vocês quanto à vinda de Jesus, e se vocês desejam que Jesus volte, vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar santificados, porque afinal a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então Paulo vai instruir aquela igreja, para que aquela igreja pudesse progredir no Senhor, para que aquela igreja pudesse superar os desafios que ela enfrentaria ao longo da vida, para que aquela igreja pudesse a cada dia mais se tornar a noiva de Cristo e assim atrair o céu sobre a vida dela. E Paulo então vai dizer, uma das maneiras que vocês precisam é através da santificação. Vocês precisam compreender esse princípio, e nós nessa noite não é diferente, meus irmãos. Nós vivemos em uma era onde tudo é muito incerto. Nós temos visto essa pandemia, onde pessoas estão partindo, aonde as coisas não têm mais estabilidade, não sabemos se amanhã ou depois estaremos empregados, não sabemos se as coisas amanhã ou depois voltarão ao normal, mas nós temos a certeza de que ainda que as coisas não mudem, a nossa confiança está no Senhor, porque Ele tem preparado um lugar melhor para mim e para você. Então, como igreja, nós precisamos rever esse conceito, nós precisamos preparar o nosso coração, pois a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos iriam esfriar. E é interessante que quando Jesus nos alerta dentro desse princípio, Ele está dizendo, olha, os dias são maus, e a tendência as coisas é só piorarem. Então você precisa preparar o teu coração, você precisa se preparar, porque a qualquer hora eu vou voltar, e eu virei como ladrão, o dia e a hora ninguém sabe, mas a verdade é que vocês precisam estar prontos, e uma das maneiras que nós nos preparamos, é através da santificação, é através da transformação do caráter, ou do caráter moral. E é interessante que Paulo ele vai trabalhar com a igreja sobre a santificação, porque ele desejava que eles pudessem se apresentar a Deus no grande dia sem culpa nenhuma. Afinal, esse era o desejo daquela igreja, esse era o propósito daquela igreja. Eles estavam ansiosos quanto à vinda do Senhor Jesus. Então Paulo começa a trabalhar com eles dizendo, olha, finalmente, irmãos, eu vou dar um ponto final, já que vocês estão ansiosos para que o Senhor volte, vocês estão ansiosos para saber quando Jesus vai voltar, então eu vou dar um ponto final, eu vou falar a verdade para vocês. Ele vai dizer, não vos rogamos e exortamos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebeste, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Ou seja, se hoje eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, existe um padrão pela qual nós precisamos viver, e um dos padrões é a santificação, porque a santificação ela envolve alguns pontos importantes na vida de uma igreja. E quais pontos são esses? Ela mostra que através da santificação, quando eu busco a santificação, quando eu busco mudar o meu caráter, quando eu busco mudar a minha conduta, se antes eu roubava, agora eu não roubo mais, se antes eu falava mal, agora eu não falo mais, se antes eu fazia coisa errada, agora eu não faço mais, porque eu entendo que eu tenho novidade de vida, eu preciso viver segundo a palavra de Deus. Então eu preciso entender que essa santificação, ela tem um propósito. E qual o propósito? De poder mostrar que eu e você somos um povo separado. É por isso que Paulo está mostrando para aquela igreja, é por isso que Paulo está orientando aquela igreja, que aquela igreja precisa buscar a santificação, para que ela possa mostrar
dentro da cidade de Tessalônica, que eles são um povo separado, que eles são um povo diferente. É por isso que Jesus está falando comigo e com você aqui nessa noite, porque há um propósito da santificação na minha e na sua vida, para que a cidade de Betim entenda: olha, o Paulo, o Iago, o fulano, o Elias, o Max, o Rafael, é um povo separado, a Amanda é um povo separado. Por quê? Porque a santificação faz com que eu seja diferente do padrão do mundo. A Bíblia vai dizer para mim e para você em Salmos de número 4, versículo 3, se você puder abrir, você vai ver como é maravilhoso poder servir a Deus e aprender com Deus, porque quando eu tenho esse propósito, eu não preciso sofrer. Eu sei que as bênçãos do Senhor, ela me enriquece no causador. Eu sei que cedo ou tarde, ainda que ao meu tempo parece se demorar, mas uma hora ela vai se cumprir. E no Salmos de número 4, verso de número 3, o salmista vai dizer assim, ó: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, e o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai-vos no travesseiro o coração e sossegai. Então, olha o que o salmista está dizendo: sabei, porém, que o Senhor distingue para si aquele que é santo. O Senhor sabe quem é santo. Por isso eu preciso buscar a santificação, para mostrar que eu sou um povo separado. Por isso eu preciso mudar o meu caráter moral. Por isso, a cada dia mais eu preciso olhar e dizer assim: Senhor, eu creio na tua palavra, eu desejo a cada dia mais me tornar uma igreja, porque eu entendo que agindo dessa forma, eu não preciso me desesperar, mas eu sei que o Senhor cuida de mim, porque afinal, eu sou a menina dos teus olhos. O Senhor distingue para si aquele que se justifica, aquele que busca a santificação. Eu preciso entender isso nessa noite, meus irmãos. A 2 Coríntios, capítulo de número 6 e verso de número 17, vai dizer algo maravilhoso para mim e para você. 2 Coríntios, capítulo de número 6 e verso de número 17, vai dizer o seguinte para mim e para você: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei o vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha o que Paulo está orientando a igreja de Corinto. Olha o que o Espírito Santo está nos orientando aqui nessa noite. Ele está dizendo: olha, por isso retirai-vos do meio deles, não se assente na roda dos escarnecedores. Você é um povo separado, você é um povo escolhido. Ah, pastor, mas eu estou passando por luta. Não importa, Deus está vendo o que você tem enfrentado, Deus está vendo o que você tem passado. O que eu preciso é me afastar das coisas que não me edificam, que não me santifica, porque Paulo está dizendo: olha, ei, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Então eu preciso entender que a santificação, ela tem um propósito, e eu como igreja, eu preciso viver esse princípio. Eu não posso distorcer os princípios e valores. Eu não posso achar que o Evangelho é um Evangelho somente de prosperidade. Eu não posso achar que o Evangelho é um Evangelho somente de cura. Porque o maior propósito de Deus para a vida do homem é a salvação. Por isso que Jesus, ele vai falar aos judeus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existem muitas pessoas dentro da igreja frustradas, porque as coisas não acontecem da forma dela, as coisas não acontecem como o coração deseja. O coração tem desejado uma cura física, sendo que a alma está toda deteriorada. O coração tem desejado coisas materiais,
sendo que a alma está toda perdida. Aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia vai nos ensinar o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O que adianta você conquistar tudo aquilo que o teu coração deseja, mas a tua alma está sendo perdida? Então eu preciso entender, o Senhor está nos orientando, ei, se você vive o princípio da santificação, eu honro você, por quê? Porque você é filho, você é filha, então eu vou te receber, eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Quem te prometeu não é o homem, mas sou eu. Davi disse, ei, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas em toda a minha vida, eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas a verdade é que nós não estamos prontos para poder esperar. Nós vivemos um evangelho de meritocracia. Aí eu faço, Deus tem que me recompensar. Aí eu faço e Deus tem que me responder. Aí eu me santifico e Deus vai fazer um milagre. Aí eu vou viver de forma separada do mundo e Deus tem que me honrar. Não, meu irmão, eu faço por amor, porque se nada mais acontecer, para mim é o suficiente, porque o que já tinha de acontecer, aconteceu na cruz do Calvário. Então eu preciso entender o seguinte: se eu busco a santificação, é porque eu dou valor no sacrifício da cruz do Calvário, é porque eu entendo que o que era para acontecer, já aconteceu há quase 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Mas a igreja de hoje, ela está deteriorada de forma emocional. Se as coisas não acontecem, ela quer sair fora, ela está desistindo, porque acredita que Deus abandonou, acredita que Deus esqueceu. E Paulo está falando, não, vocês não podem agir dessa forma, porque uma hora Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e nesse dia todos nós prestaremos conta a Ele. Então eu preciso entender que um dos pontos importantes da santificação é de mostrar que eu sou um povo separado para Deus. Outro ponto importante é de mostrar que a obra ou a santificação, ela é uma realização divina e não humana, para que eu e você possamos depender totalmente de Deus e não de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 37, versículo 28, se você puder abrir, por favor, Ezequiel capítulo 37, versículo 28, vai dizer o seguinte para mim e para você: as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, um dos pontos da santificação é para eu reconhecer que essa obra não vem de mim, mas vem de Deus. Então eu preciso a todo momento estar na dependência de Deus, porque o profeta Ezequiel está dizendo, ei, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, ou seja, quem santifica o homem é Deus. Quem nos santifica é Deus, mas a atitude de mudança de caráter moral é da minha e da sua parte. O posicionamento para que eu não viva mais segundo os padrões do mundo, é preciso eu e você agirmos. A Bíblia vai dizer para mim e para você em Hebreus capítulo de número 2, verso de número 11, vai dizer algo muito importante referente a isso. Se você puder abrir e nos acompanhar, é muito importante, porque tudo que está sendo falado aqui é mediante a palavra de Deus, querido. Nós precisamos aprender nessa noite, ser igreja. Vai dizer o seguinte, porque convinha, versículo 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, que é de Deus. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. Então, quando eu decido viver o princípio da santificação,
A Bíblia diz que Deus, Ele vai trabalhando, e colocando dentro do meu coração a confiança, para que eu possa superar todos os desafios, e acreditar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então nessa noite nós precisamos abrir a nossa mente, e começar a procurar, aprender a ser igreja. Nós não podemos achar que a igreja é como se fosse um supermercado, aonde eu entro, e todos os produtos que eu desejo, basta colocar dentro de um carrinho, chegar no balcão e pagar e levar embora. Não, meu irmão, não posso entender que pelo fato de eu dar o meu dízimo, de eu dar a minha oferta, pelo fato de eu orar, pelo fato de eu jejuar, pelo fato de eu ler a Bíblia, é o suficiente para que Deus possa me abençoar com as realizações dos meus desejos. Não, eu preciso entender que, como igreja, eu preciso buscar a santificação, eu preciso buscar ser dedicado ao Senhor, eu preciso buscar a viver de forma digna perante o Senhor, eu preciso buscar a ser diferente dos padrões do mundo, eu preciso entender que Ele me chamou para ser luz no meio das trevas. Eu não sei se você está entendendo aqui nessa noite, mas o desejo de Deus para mim e para a sua vida é que nós venhamos a todo momento estar preparado. E uma das formas de nos prepararmos é através da santificação. A santificação, ela vai mostrar que o sacrifício de Jesus tem um valor para mim e para você. A santificação, ela tem por finalidade com que eu entenda que eu busco a santificação porque eu valorizo o sacrifício de Jesus. A Bíblia vai dizer para mim e para você em Hebreus, capítulo de número 10 e verso de número 10, vai dizer da seguinte forma para mim e para você, vai dizer assim, olha, nessa vontade é que temos sido santificado mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ou seja, quando eu busco a santificação, quando eu busco a mudança do meu caráter, quando eu busco a mudança do meu comportamento, quando eu estou passando por luta, quando eu estou passando por dificuldade, que eu sou tentado a abandonar a fé, a olhar para trás, mas ainda assim eu permaneço, eu escolho ser diferente, eu estou dizendo, eu não vou negociar a minha santificação, porque afinal, eu reconheço que o sacrifício de Jesus tem um grande valor para mim, porque eu não fui comprado com ouro e com prata, mas eu fui comprado com o sangue inocente derramado na cruz do Calvário, por isso eu não negocio, eu posso passar o que for, eu posso andar no vale da sombra e da morte, eu posso ser jogado na cova dos leões, eu posso ser jogado na fornalha de fogo ardente, mas eu permanecerei com o meu coração intacto, eu permanecerei santificado ao Senhor, porque o sacrifício dele tem um valor para mim. É isso que nós precisamos entender. Quantas pessoas não têm trocado a Jesus por um copo de cerveja, por um cigarro, por 10 minutos na frente de um site pornográfico, porque eu não aguento ficar solteiro, porque eu não aguento viver esse tempo de comunhão com a esposa, como que fala quando está noivo, eu esqueço o mistério, eu esqueci o nome, mas tem muita gente que não consegue suportar as aflições, tem muita gente que não consegue suportar os dias maus, e acaba negociando, acaba trocando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por ela. Mas quando eu escolho viver na santificação, eu estou falando para mim e para o mundo espiritual e para o mundo físico, olha, o sacrifício de Jesus tem um valor para mim, então eu posso passar pelo que for, eu não vou negociar, eu não vou mudar, eu vou continuar sendo o mesmo, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar honrando, eu vou continuar amando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar buscando, porque afinal eu não o sirvo pelo que ele faz, eu o sirvo pelo que ele é, e ele é o Deus da minha salvação. Você está entendendo isso nessa noite, sim ou não, irmão?
Então, quando eu vivo o princípio da santificação, eu estou mostrando que Cristo é a nossa maior referência ou exemplo de santificação. Eu estou sendo semelhante a Cristo, eu estou me assemelhando a Cristo, porque Paulo diz assim: olha, meus amados irmãos, sede pois meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, a sua vida, ela precisa ser parecida com a de Cristo, porque agora você é uma nova criatura, porque agora você é filho, agora você é servo, agora você é uma nova pessoa, agora você é a imagem e semelhança de Deus, então você é parecido com Ele, você vive igual a Ele, e Cristo é o nosso maior exemplo de santificação. Por isso eu busco a santificação, por isso Paulo está ensinando aquela igreja de Tessalônica: olha, vocês nasceram de forma saudável, vocês produzem frutos, vocês têm uma firmeza na fé, mas vocês precisam buscar a santificação, porque tem muitas pessoas no meio de vocês querendo contaminar vocês, com costumes de deuses pagãos, e isso é muito sério, porque a qualquer hora Jesus pode voltar, e todos nós iremos prestar conta diante de Deus. Então o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite, o sistema do mundo lá fora, o inimigo, o Deus desse século, a todo momento ele tem nos bombardeado, ele tem nos atacado, a ponto de fazermos desistir ou de olharmos para trás, mas quando buscamos a santificação em Deus, nós estamos valorizando o sacrifício, nós estamos parecendo ou se tornando parecido com Cristo, entendendo que Ele é a nossa maior referência ou exemplo de santificação. A Bíblia vai dizer para mim e para você, em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 30, vai dizer para mim e para você algo poderoso, meu irmão. Nós já estamos terminando, já, em nome de Jesus, querido. Segura um minuto aí, por favor. Vai dizer o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então eu preciso entender que nós fomos chamados para ser santos e produzirmos o fruto da santificação. Eu, como igreja, preciso compreender isso, que nós fomos chamados para ser santos, ser um povo separado e produzirmos o fruto da santificação. A todo instante, a Bíblia diz que a criação lá fora, a humanidade lá fora, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe quando ela vai ver a manifestação dos filhos de Deus? Quando os filhos de Deus começarem a produzir frutos de justiça, frutos de justificação. Apocalipse, capítulo de número 22, para a gente terminar. Se você quiser ficar de pé em nome de Jesus, você pode ficar. Apocalipse, capítulo de número 22 e verso de número 11, nós vamos terminar dizendo assim, a Bíblia vai dizer assim: olha, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue praticando justiça, e o santo, quem é santo aqui nessa noite? Olha só o que João vai escrever: e o santo continue a santificar-se. Paulo está mostrando para aquela igreja o seguinte: olha, vocês começaram bem, mas o segredo não é como começa, é como termina, e vocês precisam terminar se santificando, vocês precisam continuar ou terminar sendo referência, porque o segredo não é como começa, é como termina. A qualquer momento Jesus pode voltar. Louco, essa noite pedirão a tua alma: o que tu tens para apresentar a Deus? Eu tenho um coração cheio de vaidade, que buscava as realizações materiais, que entendia que o Evangelho era um Evangelho de prosperidade. Eu tenho um coração focado nas conquistas pessoais. É isso que você tem para apresentar a Deus?
Ou você tem para apresentar a Ele: Senhor, eu fui falho e pecador, mas eu tenho um coração justo, que buscou justificação, que buscou santificação, que buscou o teu perdão, o teu amor, o teu cuidado. Por isso que eu tenho para apresentar ao Senhor é um coração aquebrantado. Sabe, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui hoje, não sei como tem sido a sua vida, mas eu quero dizer para você que quando o seu propósito for viver segundo a vontade do Pai, quando o teu sonho for realizar o sonho do Pai, Ele vai realizar o teu. Porque tem muita gente querendo que Deus realize o seu sonho, mas tem poucos querendo realizar o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que eu e você possamos produzir frutos de santificação. E será que nós temos produzido frutos de santificação? Ou nós temos sido egoístas, preocupados com o nosso celeiro, preocupado com a internet que está faltando dentro de casa, com a televisão de 52 polegadas. Não é pecado, não é errado você buscar essa realização não, meu irmão. Mas tem muita gente pior do que eu e você, que daria tudo para viver o que eu e você estamos vivendo. Tudo para estar no meu e no seu lugar aqui nessa noite. Então que nós possamos nos analisarmos nessa noite e começar a dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero produzir frutos de santificação. Por isso a minha oração vai ser diferente. Por isso eu quero pedir para o Senhor limpar o meu coração, purificar o meu coração, a minha mente, e me ajudar, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me separou, o Senhor me comprou, não foi com ouro e com prata, mas com o seu sangue. Feche os teus olhos, por favor, querido.